Partindo agora para o exercício 3 da aula 9, dados os pontos A, 0 com as coordenadas, né? 0, 1 e menos 1, e o ponto B com as coordenadas 1, 2 e menos 1, e mais 3 vetores, sendo o vetor U, menos 2, menos 1, 1, o vetor V, 3, 0 e menos 1, e o vetor W, menos 2, 2 e 2, verificar se existem, né, números reais A1, A2 e A3, tais que satisfaçam essa condição aqui embaixo, né? Sendo que o vetor W deve ser igual a A1 vezes o vetor AB, mais A2 vezes o vetor U, mais A3 vezes o vetor V. Notem que nós conhecemos, né, o vetor W, que é menos 2, 2 e 2, o vetor V, conhecemos também, e o vetor U, nós conhecemos também. O único vetor que a gente não conhece é o vetor AB. Só que nós temos os pontos A e B. Então, o primeiro passo aqui é calcular o nosso vetor AB. Nosso vetor AB, no caso, será B menos a subtração, né, entre as coordenadas dos pontos B e A. Vai ficar assim, 1 menos 0, 2 menos 1, e menos 1 menos menos 1. Nosso vetor AB, então, vai ficar 1, 1 e menos 1 menos menos 1, menos menos 1 dá mais 1. Menos 1 mais 1, 0. Ok, gente? E agora que nós calculamos o vetor AB, vamos reescrever essa equação que o exercício forneceu para a gente, substituindo, né, os vetores por suas respectivas coordenadas. W é menos 2, 2 e 2, que é igual a A1 é 1, 1 e 0, mais A2 multiplicado pelo vetor U, que é menos 2, menos 1 e 1, mais A3 multiplicado pelo vetor V, que é 3, 0 e menos 1. E fazendo a multiplicação agora desses três vetores, né, por esses escalares, vamos reescrever aqui a nossa equação. Três a 3. Certo. Notem, então, que se agora a gente fizer a soma desses três vetores, né, ou seja, somar as suas respectivas coordenadas, essa soma deve resultar nas coordenadas do nosso vetor W aqui, que está à esquerda da igualdade, né? Como é que vai ficar, então, essa primeira coordenada aqui, a nossa coordenada em x? Vai ficar A1 mais, né, ou menos 2A2, mais 3A3,
Tudo isso deve ser igual a menos 2. Agora a nossa coordenada em y, né? A1 menos A2 mais 0. Vou representar aqui o 0, só para a gente não deixar em branco. Deve ser igual a 2. E a nossa coordenada em z, 0, mais A2, menos A3, deve ser igual a 2. Com isso, agora nós temos um sistema linear com 3 incógnitas, né? A1, A2 e A3, e 3 equações. Vamos, então, escalonar o nosso sistema. Vejam que aqui nós já temos 0. O próprio exercício já ajudou a gente aqui com o escalonamento. A gente precisa zerar esse elemento aqui. Dá para a gente fazer uma combinação entre a linha 2 e a linha 1. Vamos lá. A nossa nova linha 2, então, será linha 2 menos a linha 1. Só vou atualizar a linha 2, copio a linha 1 e a linha 3. Certo? Vamos lá. 1 menos 1, 0. Menos 1, menos menos 2. Menos menos 2, mais 2. Menos 1, mais A2. 0 menos 3A3, menos 3A3. 2 menos menos 2, menos com menos, mais, né? 2 mais 2, 4. Certo. Beleza. Agora a gente precisa eliminar, né? Anular esse elemento aqui. A gente tem que mexer agora com a nossa linha 3. O que dá para a gente fazer? A nossa nova linha 3 pode ser linha 3 menos a linha 2. Não vou mexer com a linha 1 e a linha 2, copia a linha 1 e a linha 2. Certo? 0 menos 0 continua sendo 0. A2 menos A2, 0 também. Menos A3, menos menos 3A3. Menos com menos, mais 3A3 menos A3, mais 2A3. 2 menos 4, menos 2. Certo, escalonamos o nosso sisteminha, ele já está escalonado, e agora a gente consegue determinar o valor das nossas incógnitas de baixo para cima agora no nosso sistema, né? A3, ele será igual a menos 2 sobre 2, menos 1. Substituindo, né? Menos 1 aqui no nosso A3 e calculando, a gente chega à conclusão que A2 vale 1. E substituindo A3
e A2. Lá na nossa primeira equação, a gente chega à conclusão que A1 é igual a 3. Vejam que nós conseguimos calcular, então, um valor para A1, um valor para A2 e um valor para A3, que era a dúvida que nós tínhamos lá no início do nosso problema. Então, reescrevendo a nossa equação lá do início do problema, W é igual a 3AB, que é o valor do A1, mais U, ou 1U, né, que é o valor do A2, menos V, ou menos 1V, que é o valor do A3. Com isso, a gente termina o exercício número 3 da aula 9. Falta agora resolver com vocês o exercício 9 da aula 9, beleza?